Boa tarde. Bom, o vídeo de hoje aqui, pessoal, eu quero mostrar, dar noções de como se ajustar o braço de uma guitarra. Eu peguei essa guitarra aqui para tocar e o braço está com a ação errada. Primeira coisa, como é que a gente sabe que o braço está com a ação ruim? Existe a distância aqui entre a corda e o braço, certo? E existe uma coisa muito simples de fazer. Você pega a última casa da guitarra, aperta aqui, aperta a primeira casa, tá certo? E você olha a distância que tem aqui no meio, entre a quinta e a sétima casa, desculpa, entre a quinta e a sétima casa, você olha a distância, certo? Com essas casas apertadas aqui, a distância que fica entre a corda e esses trastes da quinta e da sétima casa. O ideal é que fique alguma coisa entre 1 e 1,5 mm. Olha a diferença. Ó, solta. Ó, esse braço aqui, ele tá com a barriga, certo? Ele tá côncavo. E isso deixa a ação das cordas bem ruins. Você vai... As cordas ficam altas, ficam mais esticadas. Então, para fazer a regulagem, a primeira coisa, a gente vai afinar a guitarra. A ponta aqui me parece estar numa altura boa, né? Ela está equilibrada, certo? Está retinha. Isso é importante reparar. A ponta ela tem que estar sempre paralela ao corpo, certo? E aí a gente depois ajusta a altura. Mas a primeira coisa que a gente faz é sempre afinar. Então essa guitarra tem microafinação, eu vou abrir o lock nut aqui e fazer. Olhando aqui para a ponta, parece que ela pode ser mexida na altura também, mas primeiro eu vou ajustar o braço. Isso é um conjunto da guitarra inteira. A gente vê aqui que o braço está côncavo. Se o braço está côncavo, você tem que apertar o tensor de modo que ele suma essa barriga, tá certo? E você tem que fazer isso até que ele fique com a distância de 1 mm quando a última casa e a primeira casa estiverem pressionadas aqui. Você não vai ficar com a régua medindo. Então, o que é que a gente faz? Naturalmente, a gente pega um paquímetro e usa um cartão que tem a espessura que a gente queira que fique. Aí você põe o cartão aqui e mede. Vou pegar ali e já mostro. O que foi que eu fiz agora? Eu separei comigo dois cartões. Tenho esse aqui, seguro do Banco do Brasil. Esse daqui ele tem 1 mm de espessura. Mentira, ele tem 0,9 de espessura. Esse aqui é um cartãozinho do Starbucks. Eu gosto dele. Esse daqui eu medi aqui, ele tem 1 mm de espessura. Então um do lado do outro, não sei se é visível. Mas geralmente esse daqui me deixa com a ação boa. E como é que a gente faz essa medida? De novo, pega a guitarra aqui. Tá aqui as cordas. Você aperta a última casa, que é a 24ª. E aperta a primeira casa lá. E você vê essa distância aqui, ó, que fica aqui entre a corda e o traste. Olha como tá alta a ação, horrorosa. Você vai ajustando a tensão do braço para que isso daqui faça assim, ó. Essa é a distância que você vai medir com o cartão. Você vai botar o cartão e ele vai ficar justinho aqui dentro. Vou botar de cima aqui para ficar, não sei se fica mais claro ou pior. Essa aqui a corda tá solta, horrorosa. Aqui quando aquelas casas estiverem apertadas, tem que botar o cartão e ele tem que entrar justinho aqui.
tá? Não precisa ficar medindo com o paquímetro, com a régua. Você pega um cartão que tem a espessura que você precisa. E aí você vai fazendo. Como eu já sei que eu vou mexer no braço, então já vou mexer aqui no tensor. O tensor dessa guitarra é em cima. Tem guitarras que tem um tensor aqui, geralmente elas têm essa plaquinha. E tem guitarras que tem um tensor aqui, entre o captador do braço e o braço. Fica um parafusinho aqui nesse ponto mais ou menos. As Parker geralmente são aqui. Mas vamos voltar para cá. Para quem nunca fez, você vai tirar essa plaquinha, certo? Chave Phillips que caiba aqui nos furinhos, nos parafusinhos e muito simples. Você vai girar aqui e tirar. Pronto, tirada a plaquinha, você vê aqui, tem essa cavidade. Botar em outro ângulo, olhando de cima, você vai ver lá. Tem um parafuso ali e um parafuso Allen. Tá, e que a gente vai mexer para ajustar o tensor. O tensor ele justamente ele faz o braço ficar côncavo ou convexo ou flat. Mas tem que estar com as cordas afinadas e com a ponte equilibrada, porque é esse empenho do braço e existe justamente para compensar a tensão que a corda exerce sobre ele. Então você, para regular o braço, tem que estar com a ponte equilibrada. Em outras palavras, precisa estar paralela ao corpo direitinho. Tem que estar com a guitarra afinada, porque quanto mais você puxa na afinação, né, você mais põe tensão nas cordas e vice-versa. E isso se compensa com a mola. Então todo esse conjunto a gente chama na engenharia de um conjunto hiperestático. E o tensor do braço da guitarra, ele é uma reação a esse conjunto inteiro. Pronto, tendo a guitarra afinada, a gente vai mexer no braço. A regra geral vem naqueles folhetinhos que vem com a guitarra. Seguinte, se ela tiver fazendo um arco, né, se ela tiver com a barriga para baixo aqui, se ela tiver côncava, essa figura aqui de cima, você tem que apertar. Se ela tiver com barriga, tá certo? Que é essa figura aqui de baixo, você tem que folgar. No nosso caso, tá com arco, tá faltando uma distância enorme. E a gente vai reduzir essa distância aqui até ficar com mais ou menos 1 milímetro. Que a gente vai girando e medindo, tcharam, com o nosso cartãozinho aqui que tem 1 milímetro de espessura. Pronto, você achando a chave que case no parafuso certo, você descobre qual é o lado que aperta ou o lado que folga. Tá? O lado que folga você vai girar para um dos dois lados. Se ele for muito fácil, é o lado que folga. Você tenta o lado contrário, esse vai ser o lado que aperta. Lembrando que você deve apertar para tirar o arco, né? Que é o braço côncavo, que é a figurinha de cima ali, o braço distante das cordas. Que é o que a gente vai fazer. Se você precisar desencostar o braço das cordas, você folga, tá? Que é quando você tem uma barriga, que é a figura de baixo. Aqui, ó. O ideal é que o braço fique reto, quando tiver com as cordas e a ponte toda ajustada. Ou o mais reto possível. Para fazer essa operação dar certo, o ideal é ter 3 braços ou um ajudante, mas são recursos que não temos. Então, você resolve isso facilmente com um capotraste, certo? Você prende o capotraste na primeira casa, que daí você não precisa ficar apertando a primeira, a última e faltando um braço ou botando o cartão na boca para poder medir a distância. Então, a gente faz assim. Você pega aqui a guitarra, ela já está afinada, ajustada, você bota o capotraste aqui. Vamos lá, botei na primeira casa, então aqui deve estar batendo um sol. Você pega seu afinador, um sol, ó, um fá, né? Pega seu afinador, bota aqui, tá, fá perfeitamente.
como falo também ali embaixo. Então, eu seguro aqui, pego o meu cartão, vamos ver aqui pelo meio da escala. Eu fui apertando, deu direitinho. Então, tá com 0,9. Aqui ele tem 1 milímetro aqui, o que tem 1 milímetro, ele tá levantando a corda quando eu tento colocar aqui pelo meio, ó. Você já deu algumas voltas, tá, pessoal? Mas você pode, nada impede de você pegar também, botar o capotraster, pegar a sua chavinha e ir dando cada voltinha e medindo, tá? Então, aqui agora, vamos ver aqui. Parece que deu certo. Braço certo, ponta equilibrada, olhando do outro lado aqui. Certinho, paralelo ao corpo. A afinação está segurando, então você já pode pegar e fechar o nudo. Essa regra tá só lembrando do resumo. Se tiver muito distante as cordas do braço, ele tiver côncavo, né, parecendo um arco e flecha, ou seja, barriga para dentro, você precisa apertar o tensor. Se ele tiver barrigudo, né, trastejando aqui pelo meio, ou seja, os trastes muito encostados nas cordas, você precisa folgar o tensor. E aí é isso, tá? Espero que vocês tenham curtido. Sim, uma errata aqui. Esse cartãozinho aqui nós vamos medir e vamos tirar a medida dele direitinho. Peguei aqui. Esse camaradinho aqui tem 0,9 milímetro de espessura. Esse outro aqui vamos medir também. Esse daqui não está conseguindo pegar foco, mas eu olhando daqui, tá? Ele tem 0,4 de espessura. Que é a espessura que está aplicada na guitarra. Sim, na verdade não é a espessura que está aplicada na guitarra, tá? É a distância que está da corda até os trastes quando a primeira casa está pressionada e a 20ª casa está pressionada também, tá? Foi a distância que a gente usou para poder definir a ação das cordas.